Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos. Hoje conversaremos sobre a bronquiectasia, tá? Mais especificamente, a gente vai responder a uma questão colocada por uns seguidores aqui do canal e explicar o contexto aí da fisioterapia aplicada na bronquiectasia, da fisioterapia como tratamento para bronquiectasia, também responder as perspectivas aí em relação ao questionamento desse seguidor. Então ele coloca aqui: descobri há 4 dias que tenho bronquiectasia. Sinto muita falta de ar, ponto. Nesse caso, pelo que verifico, nem a fisioterapia ajudará. É isso? Existe algum remédio para soltar o catarro? Então, assim, a bronquiectasia, ela é uma doença que ela tende a um acúmulo de secreção. O paciente ele tende a um acúmulo de secreção, tá? E esse acúmulo de secreção é persistente. Agora, a fisioterapia respiratória, ela vai ser um diferencial para qualquer doença, tá? Eu diria que a fisioterapia respiratória ela tem indicação para qualquer doença pulmonar, principalmente uma doença como a bronquiectasia. Agora, a gente precisa entender algumas questões. Então, primeiro, o que é, verifico que nem a fisioterapia ajudará. Primeiro, a gente precisa entender, dentro da perspectiva de entendimento do paciente, o que ele entende por ajudar, tá? O paciente é familiar, né? Se nesse contexto de ajudar para o familiar e para o paciente for acabar com a produção de secreção, que ele nunca mais tenha secreção, aí, infelizmente, a fisioterapia respiratória não vai ajudar mesmo, tá? Porque a produção do catarro vai acontecer em qualquer pessoa. Agora, existe algumas pessoas que elas vão ter uma tendência a um acúmulo maior de secreção, que é o catarro. Algumas doenças que tendem a esse acúmulo maior de secreção são doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquiectasia, fibrose cística. Mas, né, o vídeo de hoje vai falar basicamente da bronquiectasia. Então a gente tem que entender isso primeiro, tá? A produção de secreção, uma secreção acima do normal, ela vai acontecer. Agora, por que acontece essa secreção acima do normal? É o que vocês vão ver no slide a seguir que eu preparei. Então aqui, ó, eu trouxe uma foto com 2 situações para vocês, para a gente entender toda a questão aí do porquê acontece o acúmulo de secreção num paciente que tem bronquiectasia, por que acontece, por que esse paciente ele vai ter muito catarro e às vezes o porquê que essa secreção nunca vai acabar. Ou pelo menos vai ser difícil de acabar, né? Na minha opinião, na verdade, ela vai ser reduzida. Acabar, pouco provável, pelas características da doença, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, isso daqui é um brônquio normal, tá? Então, ele tem um calibre, um diâmetro contínuo. Aqui não aparece para vocês, mas essa região interna de um brônquio, ela tem cílios, tá? Cílios e flagelos. O que isso são? São parte do mecanismo de depuração. Então, esses cílios... Então, assim, essa região aqui é uma região que tem fluxo de ar, supondo que esse paciente tenha uma respiração boa, esse paciente vai ter um fluxo de ar. O fluxo de ar promove a movimentação desses cílios e flagelos. E por isso, a gente entende que os cílios e os flagelos dentro dos brônquios, que fazem parte da mucosa normal do brônquio, produzirão o encaminhamento da secreção de regiões mais inferiores para a região mais superiores, culminando em reflexo de tosse. Tá? Isso daqui é uma situação normal, tá? De um paciente que não tem bronquiectasia. Agora, a bronquiectasia é o quê? É uma dilatação anormal dos brônquios. Então, essa dilatação pode ser em todo o brônquio, eu acho pouco provável, né? São regiões aí do brônquios, e essa dilatação pode ser mais extensa ou menos extensa. Existem algumas causas para a bronquiectasia, já falei em outros vídeos, mas uma das causas que nos interessa aqui é processo inflamatório, processo infeccioso. Então, o paciente que teve sucessivos processos infecciosos durante a vida, ele tem uma tendência a desenvolver bronquiectasia. Com isso, desenvolveu bronquiectasia, ele vai ter
essa dilatação anormal, que é a característica da doença. Primeiro ponto é esse. Aí, só aqui, o que a gente já tem que levar em consideração? Que quando a gente tem um diâmetro constante, contínuo no brônquio, a gente tem um fluxo maior de ar do que em um brônquio como esse daqui. Então, quando o brônquio tem essa dilatação, o fluxo de ar aqui é menor. Aí, primeira questão do paciente com bronquiectasia é ter facilidade para o acúmulo de secreção. Em tese, ele é um paciente que vai ter um menor fluxo de ar. Fluxo de ar é a essência para a gente ter uma mobilização da secreção. Fluxo de ar é a essência da fisioterapia respiratória. Por isso que eu sou contrário a algumas técnicas, como a tapotagem, que é uma técnica que não promove fluxo de ar. Sou contrário também ao uso indiscriminado do shaker, um uso muito constante do shaker, justamente por interferir na questão de fluxo de ar. Não estou falando que não é para usar o shaker, tá? Mas eu entendo que o shaker ele deve ser usado com parcimônia e com prescrição. E não é simplesmente, o meu médico falou para comprar o shaker lá. E tem até alguns casos aí que essa semana aqui em Curitiba aconteceu isso, né? A pessoa, ela fez um comentário, num círculo de amizade, ela fez um comentário que o médico pediu para comprar o shake, ele falou que não adiantava fazer fisioterapia respiratória porque não ia resolver. Você simplesmente comprar um aparelho sem critério nenhum resolve, né? O shaker tem a finalidade de promover o fluxo de ar e retirar a secreção. Tá? Agora, sim, se esse paciente não tem fluxo de ar, o uso irregular do shaker, o uso constante do shaker, pode trazer uma defasagem maior para esse paciente. Então, o shaker tem indicação com acompanhamento de um fisioterapeuta, mas um fisioterapeuta que entenda do recurso, né, que entenda da essência da doença. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Desenvolveu essa região aqui. Segundo ponto, por ser sendo uma situação de um paciente que ele teve vários processos infecciosos ao longo da vida, isso gerou uma inflamação no brônquio. Gerando uma inflamação no brônquio, a mucosa interna vai ficar desprovida desses cílios e flagelos que eu falei. E lembra que eu falei há pouco para vocês que os cílios e os flagelos são importantes para a movimentação da secreção? O termo que a gente usa é depuração, né? Que é fazer esse encaminhamento da secreção para a região externa, que é onde vem o reflexo de tosse, a gente consegue expelir a secreção. Sabendo que essa região aqui não vai ter cílios e flagelos, é uma região onde eu vou ter uma dificuldade maior de mobilizar a secreção. Tá? Então, assim, mas a fisioterapia não vai resolver ou não vai ser eficiente. O que a gente precisa entender o que é essa eficiência, o que é essa solução. A solução seria fazer com que esse brônquio com essa dilatação anormal volte a ser isso daqui. A única forma que eu vejo é transplante. O transplante ele tem a indicação, não é em todo caso, em alguns casos. Mas um trabalho bem direcionado da fisioterapia respiratória pode promover fluxo de ar num sujeito que está nessa condição, fazendo com que ele tenha uma melhor higiene brônquica, não significando que ele não vai mais ter a produção de secreção. Então é isso. Entenderam essa questão aqui de como, da diferença e do porquê o paciente com bronquiectasia tem esse acúmulo maior de secreção? Então tá, entenderam como que é a realidade da via aérea de um paciente com bronquiectasia? Acho que ficou claro ali, né? Agora, mediante isso, a gente precisa fazer a seleção de qual técnica, qual recurso da fisioterapia respiratória a gente vai trabalhar com esse paciente. Então ele coloca aqui, nesse caso verifico que nem a fisioterapia ajudará, ela ajudará, desde que a gente priorize situações que vai favorecer o fluxo de ar nesse paciente, tá? Quais são as técnicas que favorecem o fluxo de ar? Sim, são várias, tá? São várias, eu posso citar algumas para vocês. Dá para trabalhar com o shaker? Dá para trabalhar. Dá para trabalhar com o Power Breath? Dá para trabalhar. Tá? Dá para trabalhar com as massagens que você conhece, que são as técnicas manuais de compressão e descompressão, e etc., e outras? Dá.
Agora, não tem como eu falar para vocês qual é a técnica de cada caso, porque isso vai entrar dentro da individualidade de cada um. Aqui no clube de membros do canal Excelência em Fisioterapia Respiratória, eu estou produzindo um material que vai ficar exclusivo para os membros do canal, onde eu passo técnicas e estratégias para promover melhor mobilização de secreção, melhor higiene brônquica em alguns aspectos. Então faço o convite para você fazer parte do clube de membros e também conhecer o nosso material na Hotmart. Hotmart vai estar no segundo link na descrição desse vídeo. Agora, a gente elegendo essa técnica correta, que vai dentro da individualidade de cada paciente, é possível a gente ter uma melhora sim, tá? E ajudar esse paciente com bronquiectasia. Agora, se você entende que essa ajuda é fazer com que esse paciente não produza mais secreção, infelizmente não, porque a secreção ela é produzida num pulmão sadio. Qual que é a questão num pulmão doente? A gente só observa um acúmulo maior, essa secreção acaba não sendo expelida pela limitação de fluxo de ar que eu falei. Agora, dentro desse contexto aí, da gente pensar na possibilidade em ajudar um paciente com bronquiectasia, tá também a gente pensar em desenvolver estratégias para que se bloqueie essa produção de secreção. Como assim, Carlos, bloquear essa produção de secreção? Então, assim, eu falei para vocês que um pulmão sadio ele já produz secreção, tá? Um pulmão doente ele só vai ter uma retenção maior dessa secreção, e às vezes o pulmão doente ele está mais suscetível a processos infecciosos, justamente por acumular mais secreção. A secreção ela acontece, então aqui eu estou respirando, conversando com vocês, eu estou inalando poeira. Essa poeira do ar, quando entra dentro do meu pulmão, ela produz secreção, tá? Agora, se essa poeira entrou e eu já tinha uma secreção acumulada dentro do meu pulmão, a secreção que ficou lá vai ser um foco de proliferação de bactérias. Estão entendendo? Então, o que é importante nos casos para a gente poder ajudar esse paciente com bronquiectasia e contornar toda a situação? O máximo de higiene possível. Tá? Então, hoje, o que já existe estudos mostrando que uma boa higiene oral previne a pneumonia, por exemplo. Fora isso, as condutas de etiqueta higiênica que devem ser colocadas em prática, né? Então, o que você vai colocar na boca, não colocar a mão suja no olho, boca, isso não é só para prevenir o que a gente teve da Covid-19, é para prevenir qualquer doença pulmonar. Então, o máximo de higiene possível, tá? Uso de máscara em determinadas situações para prevenir a infecção é bacana? Sim, é bacana. Enfim, o máximo de proteção contra a infecção que vocês possam desenvolver. O máximo, seja questão de higiene, questão de uso de máscara, etc. Qualquer tipo de coisa. É claro que isso não vai bloquear 100%, você sempre vai estar suscetível a um nível de infecção. E lembre-se que você que tem bronquiectasia já tem esse acúmulo de secreção normal em cima disso que eu mostrei ali no slide. Então, evitar contaminações, seja com bactérias, seja com fungo, o que for, vai fazer com que você tenha um controle na produção de secreção. Junto com isso, é claro, um nível aí de tratamento ideal de fisioterapia respiratória, tá? Então, ter um profissional que você confie, ter um profissional que seja da sua confiança, é de fundamental importância. Mas que vai ajudar, dentro de determinados padrões do que é a doença. Tá certo? Então, assim, convido vocês a conhecer o nosso clube de membros, lá tem esse material que eu falei. Segundo link que vai estar no primeiro link da descrição do vídeo. Segundo link na descrição desse vídeo vai ser sobre o nosso material na Hotmart. Terceiro link na descrição desse vídeo vai estar o link que você vai ser direcionado ao nosso site de vendas, que é o site de treinamento respiratório. E aqui no izinho que está passando aqui em cima, eu vou deixar um card para você, se você clicar nesse card aqui que está no izinho, você vai ser direcionado à nossa seção onde você pode adquirir o Shaker, caso você tenha interesse. Tá joia? Shaker é um aparelho que pode promover
a melhor higiene brônquica, né, nos casos de bronquiectasia. É claro, como eu falei, ele deve ser usado com parcimônia, mas ele é um recurso que pode ser usado na bronquiectasia sim, tá? Só clicar nesse card aqui em cima, que você vai ser direcionado para a seção do shaker e demais recursos que podem ser úteis na bronquiectasia. No final desse vídeo, eu vou deixar 2 cards. Um falando sobre saturação de oxigênio, que é uma playlist sobre saturação de oxigênio. E vou deixar também o card de um vídeo, que é um vídeo que partiu essa dúvida desse inscrito. E o título do vídeo é Bronquiectasia e a Fisioterapia Respiratória. Então cliquem lá para vocês prestigiarem também esse material e conhecer um pouco melhor sobre esse assunto que foi falado no vídeo. Tá bem? Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, se for um comentário com dúvidas, né, eu vou responder, esclarecer suas dúvidas. Curta, comente e compartilhe aí com quem você sabe que faz tratamento de bronquiectasia ou conhece algum familiar que tem essa doença. Um abraço e até o próximo vídeo.